Sim. Boa tarde, boa noite a todos, conforme a latitude em que se encontram a acompanhar-nos. O meu nome é Marisa Cristino, sou a coordenadora-geral do Instituto Guimarães Rosa em Luanda e dou as boas-vindas a todos aqui presentes na sala e a quem nos acompanha online na abertura do 3º Colóquio Internacional Representações de Africanos e de Pessoas de Ascendência Africana, Livros Didáticos, Escolas e Espaços Socioculturais, Perspectivas Afrodecoloniais. Ao longo da história, a África e seus habitantes foram frequentemente retratados de forma negativa e estereotipada em livros escolares, reforçando assim preconceitos e distorções. Essas representações influenciam a maneira como as pessoas olham para a África e especialmente como os estudantes olham para o continente e a sua história. Mais recentemente, devido aos efeitos diretos dessas representações negativas, temos visto algum esforço para se conseguir mais diversidade na representação de africanos nos livros escolares. Várias organizações e estudiosos têm-se dedicado a analisar e reescrever a história de África, trazendo à tona pessoas e eventos importantes que foram esquecidos ou marginalizados. Estes preconceitos destacam apenas o papel dos europeus na história de África e ignoram a sua história mais antiga e próspera, a rica herança cultural e histórica dos africanos. Os livros escolares têm, assim, a responsabilidade de mudar essas narrativas negativas e criar novas histórias que sejam precisas e respeitosas. As representações dos africanos devem ser inclusivas, contar a verdadeira história do continente, destacando a diversidade de África, dos seus povos, culturas, idiomas e religiões, para que cada aluno possa ver a sua cultura e a sua história representadas de maneira justa e precisa nos livros escolares e até sentirem-se protagonistas da sua própria história. Passo agora a palavra à professora Helena Veloso, da Universidade Católica de Angola. Portanto, muito boa tarde a todos. Meu nome é Helena Veloso e eu represento a Universidade Católica de Angola. Quero saudar a todos os presentes, saudar a diretora do Instituto Guimarães Rosa, aqui presente, os demais membros, não é, da equipa, Pacha Abreu, Mili Fernandes, Sebastião Lefreve e toda a plateia, né? Toda a plateia aqui presente. Quero expressar a minha alegria, a satisfação de fazer parte dessa iniciativa, agradecer o convite, né, de fazer parte da equipa, lembrar que essa iniciativa já existia, não é? Ela já teve 2 edições anteriores em 18 países e que Angola foi dessa vez eleita, né, para ser o espaço onde essa nova edição, essa 3ª edição está a ocorrer. Dizer que para mim é uma honra, né, poder fazer parte de uma iniciativa como essa, pela sua importância, né, pela importância que tem. Qual é a importância, qual é o motivo para nós termos eventos desse tipo, né? Qual é a importância de haver eventos dessa ordem, não é? Desse tipo? Falar dos motivos e da importância de eventos desse tipo é levar em consideração a história da escravidão, não é? E seus efeitos sobre as populações africanas. É preciso lembrar que quando a escravidão ela é um processo
que não só faz com que os africanos percam as suas terras, mas também que percam a sua identidade, né? No sentido de que, com a escravidão, é o próprio ser do africano que é sequestrado, não são apenas os seus bens, né? Porque esse ser ele passa a ser falado pelo colonizador, né? Ele passa a ser narrado pelo colonizador, né? Como dizia a Marisa, passa-se a se referir, não é, aos africanos de uma forma negativa, não é? Eles de uma forma em que o africano é representado como uma menos-valia, não é? Então o africano é aquele que não tem história, não é? O africano é aquele que não participa da história, não é? O africano é aquele que não produz, não é? O africano é aquele que, ultimamente até vi uma notícia em que dizia que o africano só dança, não é? Quem me dera só dançar, não é? Quem me dera só dançar, não fazer mais nada. O africano só dança, enquanto os outros produzem, enquanto os outros criam, enquanto os outros fazem ciência, o africano só dança e vai perdendo então todas as oportunidades de fazer alguma coisa. Pois essas narrativas racistas, não é? Elas precisam ser modificadas. Daí a importância de eventos desse tipo, não é? Esse tipo de eventos permite que nós consigamos construir uma narrativa outra, não é? E o mais importante é que nós, africanos, consigamos construir essa narrativa nova, não é? Uma narrativa em que nós estejamos positivados, não é? No que diz respeito ao nosso ser e à nossa história. Não é? Há uma ideia compartilhada por muitos de que as independências foram sinônimos de descolonização, não é? E isso não é evidentemente verdade, não é? A descolonização não existiu, não é? Os estudos mostram que o trabalho da colonização prossegue, não é? Externamente à África e internamente, porque de alguma forma nós reproduzimos, por falta de crítica, essas mesmas narrativas, não é? Portanto, a importância desse evento é que nós possamos também construir, não é, uma consciência crítica interna, não é, à África, para que possamos não continuar, não é, a perpetuar a narrativa do colonizador com as eurofilias e esses fenômenos abjetos à África. Eu quero dar as boas-vindas a todos, não é? São palavras de boas-vindas, não é? E pronto, espero que esse evento seja muito, muito, muito profícuo e que, de alguma forma, todos nós possamos aprender muito e melhorar um bocadinho as nossas existências e os nossos seres. É tudo. Obrigado. Boa tarde, buenas tardes. Voy a mirar para allá y para acá también. Soy Sebastián Lefebvre, soy profesor ahí en la Universidad Gaston Berger en Saint-Louis, en Senegal. Estoy bastante contento de estar aquí con ustedes, presencial y online. Quisiera primero agradecer pues a Marisa y al Instituto Grimaldi Rosa por recibir este evento, que es más bien ya no es un evento, es una aventura compleja, pero de la que vamos a salir más fuerte, creo. Entonces, gracias, Marisa. Quisiera también agradecer a mí, Caroline, que tenía que hablar con nosotros esta tarde, pero tiene un contratiempo y no va a poder hablar. A lo mejor va a entrar después. Ah, sí, aquí está. Perfecto. Mili. Boa tarde, Mi.
¿ves? Te estaba mentando, Boa tarde. te estabas mentando y apareces. Boa tarde. La fuerza. Boa tarde a todos e todas. Uhum. Realmente, eu estou fora de casa. ¿Quieres falar agora? Sim, posso só me apresentar, né? Dizer que é um prazer estar aqui com todos e todas. Agradecer por esse evento e essa possibilidade da gente manter essa rede. Embora tenhamos tido vários contratempos, né, para que esse evento acontecesse de fato, mas ainda bem que temos essa ferramenta, né, que nos aproxima de certa forma. E esperamos que nos próximos eventos a gente consiga realmente dar conta de ser presencial. Mas ainda assim é uma felicidade poder estar aqui. Saúdo a mesa, a querida Marisa, a Helena, ao amigo Sebastião e a todos que estão aí nos acompanhando no chat. Quero também agradecer imensamente a professora Edna por estar conosco e conseguir nos ajudar de forma assim inimaginária, né? Isso é muito importante. Agradecer ao Grupo Promeba por essa parceria. A partir do Grupo Promeba a gente está conseguindo fazer essa transmissão. E que o evento aconteça de uma forma significativa, né, que a gente possa ter encontros e apresentações, compartilhamentos de trabalhos e consiga dar conta dessa discussão que é muito cara para a gente, que é educação antirracista. Então vamos estar juntos até o dia 23, o dia 24 é um balanço, né, fazer um balanço do que foi o evento e pensar nos próximos encontros. Como eu estou na rua, eu vou precisar sair novamente e chegando em casa eu torno a entrar nesse streaming ad e vou acompanhando a palestra. Um forte abraço e que tenhamos, né, um excelente encontro aí. Okay. Obrigado, Mi. Pues perfecto, no hay mejor conexión posible. Entonces agradezco a Mi porque nos conocimos ahí cuando ella estaba regresando de Angola para su tesis, si no me equivoco, y colaboró con nosotros en la revista de estudios decoloniales, donde participó con un artículo sobre otra antropología, ¿no? Entonces, desde aquí empezamos un trabajo conjunto y llegamos a pues, hablar de la tercera edición y ella nos sugirió hacerlo aquí en Angola, en lo que era antes Cultural Brasil-Angola, porque justamente parecía interesante desarrollar esta simbología de un diálogo sur-sur y no solamente desde Europa o desde Estados Unidos. Voy a hablar de esto después. Y también quisiera agradecer a Edna porque está haciendo un trabajo maravilloso en muy poco tiempo y nos está conectando de una manera muy bella. Entonces, Elena habló un poco, esta aventura empezó en el 2017 en Senegal, donde hicimos la primera edición y de ahí pues se fue un grupo de profesores, profesoras, amigos y amigas ya, y para seguir este trabajo de análisis, reflexión sobre la representación de los africanos y afrodescendientes en los libros escolares. Y seguimos en Salvador Dabra en el 2019, enfocándonos esta vez en cómo pasar de un discurso teórico a la puesta en práctica de esta justicia epistémica, ¿no? Es decir, restablecer una imagen justa, verdadera y corta de los africanos y afrodescendientes en los libros escolares, ¿no? Entonces, más bien nos situamos en una perspectiva de investigación, a la vez en nuestras clases, pero también en nuestras investigaciones, ¿no? La COVID, como todo el mundo, pues paró un poco esa aventura durante un par de años y pues ahora nos dijimos, pues el 2023 tiene que retomar el camino, esta aventura, ¿no? Es verdad que la situación es un poco complicada porque estamos más online que presencial, pero estamos haciendo lo posible para que salgan cosas bonitas aquí.
Pero también creo que es importante, y a pesar del contexto, digamos, negativo de la situación, hacer un coloquio así en Angola es importante porque estamos justamente resistiendo a esa geopolítica del saber, donde sería muy fácil hacer un coloquio en Europa o hacer un coloquio en Estados Unidos, pero en estos espacios casi no llegan los africanos y africanas. Muy pocas veces vemos a investigadores que vienen del continente por problemas de visado también, por problemas de boletos de avión, etcétera, etcétera. Entonces, lograr hacer este evento aquí en Angola creo que es importante porque participa a la vez de este diálogo sur-sur, pero a la vez de esta resistencia a esta geopolítica del saber, ¿no? Ya no contamos cuántos intelectuales africanos y africanas están en Estados Unidos o en Europa, y en África al final, ¿quién se queda y quién está aquí para pensar y para actuar, para cambiar las cosas, ¿no? Entonces creo que solamente por eso tendríamos que autoaplaudirnos, porque es bastante fuerte hacer un evento así, en ese contexto del que hablaba. Otra cosa que quería recordar es que para los que leyeron bien la convocatoria del coloquio, la idea era justamente rendir homenaje a los y a las resistentes, ¿no? Porque aunque hablamos de esclavización, ya no hay esclavización en tanto como la conocimos durante 500 años, pero hay ciertas formas de colonialidades que se están perpetuando y que están un poco, digamos, haciendo referencia a este contexto de dominación pasado, ¿no? Ayer fui a una librería aquí cerca y para ver, bueno, dije por si acaso me va a sorprender, pero no me sorprendió esta librería porque había solamente libros europeos o libros escritos por europeos traducidos al portugués. Y yo pregunté libros sobre... Es una universidad cerca aquí, no lo puedo decir porque si no después Marisa va a tener problemas si estoy criticando gente que está alrededor. Pero pregunté sobre justamente libros, no hay libros de autores africanos o de historia de África y demás, pues, y me sacaron un libro, pero escrito por un europeo, y luego buscaron otro y decididamente no tenían el libro. Así que entre todos esos libros solamente había 2 libros, y me acordé, dije, cuando fui a México era lo mismo, yo buscaba autores mexicanos, autoras mexicanas, y eran europeos traducidos a castellano, ¿no? Muchas veces. Pero igual podría decir de la librería de Senegal, igual podría decir de la librería en Benín, etcétera, etcétera. E incluso en Europa estas coloniales se reproducen porque no aparecen los autores que no son de Europa, ¿no? Entonces, cuando hicimos la convocatoria pusimos homenaje a los resistentes y porque nos parecía importante rendir pues un tributo a esa gente que resistieron en condiciones mucho peores que nosotros. Y pues yo quisiera nombrarlos con ustedes hoy, porque es importante también que tengan voces esas mujeres y esos hombres. Entonces hicimos una lista que completamos con Patricia y Fernando ahora, y lo vamos a hacer a la manera yoruba, digamos, con una frase en yoruba. Bueno, yo no hablo yoruba, pero conozco un poco las fórmulas. Entonces, cada vez que yo voy a decir un nombre, ustedes van a decir Kaji Kachawo, ¿sí? Kaji Kachawo. ¿Está bien? Kaji Kachawo. ¿Bon? ¿Sí? ¿Todo bon? Ok, entonces vamos a empezar por, pues, Nzinga, ¿no? Estamos en la sierra de Nzinga, de Angola. Sí, un poco más alto, si no nos van a escuchar. Luego, pues, la tierra también de Kimpavita. Ajá. Un poco más al norte, en Gabón, Nyanga. Ajá. Eva, en la isla de la Reunión. Ajá. Las Amazonas de Rey Beancín, en Benín. Ajá. Aline Diatta, en Senegal. Bencos Biojo, Guinea-Bissau, Colombia.
Cadica, tchau. Zumbi en Brasil, para los compañeros y compañeras de Brasil. Cadica, tchau. Ajá. Manu Chalgarin en Venezuela. Cadica, tchau. Nani en Jamaica. Cadica, tchau. Toussaint Louverture en Haití. Cadica, tchau. Bookman en Haití también. Cadica, tchau. Sanit Belair en Haití también. Cadica, tchau. Sanite Belair, ya le dije, perdón. Juan Latino, Granada, España. Cadica, tchau. France Fanon, Martinique, Algeria. Cadica, tchau. M. Césaire, Martinique. Cadica, tchau. Chicaba, Costa de Oro. Cadica, tchau. Marcus Garvey, Jamaica, Estados Unidos. Cadica, tchau. Malcolm X, Estados Unidos. Cadica, tchau. Harriet Tubman, Estados Unidos. Cadica, tchau. Ya Santewa, Ghana. Cadica, tchau. Y nuestro querido George Floyd, Estados Unidos. Cadica, tchau. Y siempre hay una fórmula para convidar a todos los ancestros que no hubiéramos mentado aquí, donde se dice Omo ikere kiman egutan, Omo ikere kiman oishintan, egu yemokpe, oishan yemokpe, kadikachao, awan yegko rantipe, kadikachao. Gracias. Entonces vamos a dar la palabra a Fernando Barbosa y Patricia Rocú para la conferencia de apertura. Si esa es la. Yo creo que esta es la mala, porque la han cambiado. Cámbiala. Cámbiala. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Rocú Gómez. Soy profesora en la facultad, en el Centro de Formación de Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, para mí la verdad que es un verdadero honor estar en este acto, agradecer a la organización por celebrar y desarrollar presentaciones de este tipo y sobre todo porque es la primera vez que piso África. Yo soy hija de padre guineano, de Guinea Ecuatorial, y madre española. Nunca vine a África, es la primera vez y por eso bueno, me siento emocionada también por estar aquí. Gracias. Y bueno, preséntate tú, Fernando. Bueno, aproveitamos para poder fazer hiato. Eu sou Fernando Barbosa, nasci há 58 anos nesta cidade, na Casa de Saúde de Luanda, saí com 11 anos e voltei uns poucos anos nos anos 80 para voltar a sair nos anos 90 e não voltar a Angola. Portanto, também estou numa viagem de regresso à terra que me viu nascer. Sou professor hoje em dia, antropólogo, e aqui descubro com muito gosto e com um enorme agradecimento à organização, ao professor Lefebvre, à Marisa Cristino, a qual eu volto a ver depois de 30 anos, porque fomos companheiros de liceu, de carteira, jogamos, discutimos, vimos casar,
as nossas vidas percorreram juntas, mas de repente, como nós sabemos, o nosso país teve um conflito terrível e eu saí com 11 anos com o meu irmão a bordo de um avião para as Ilhas de Cabo Verde em 48 horas. Portanto, regresso à pátria que me viu nascer, regresso também, obrigado, regresso ao sítio que os angolanos sabem perfeitamente, quando se bebe as águas do Bengo, a pessoa volta e, portanto, esse feitiço, se quisermos, a nossa ideia de, digamos, de cosmogonia, fez-me voltar a Angola, mesmo quando eu não pensava. Como vocês podem imaginar, deixo aqui reservada este momento, esta pequena apresentação e devolvo a palavra à professora Patrícia. Muito obrigado também. Bueno, vamos a poner, Edna, por favor, las diapositivas, la presentación de diapositivas, en donde vamos a exponer las diferentes acciones educativas que venimos desarrollando de unos años para acá desde la Universidad Complutense de Madrid. Experiencias educativas afrocentradas en la universidad, el caso de la Universidad Complutense de Madrid. Pasamos, por favor. La siguiente. Las diferentes líneas de acción en las que hemos trabajado han sido tres principalmente. Una de ellas dirigida desde proyectos de cooperación al desarrollo, que a través de convocatorias propias que plantea la Universidad Complutense y con programas sobre todo dirigidos a la propia universidad, dentro de la propia universidad a los diferentes grados y posgrados de estudiantes. Diferentes acciones que explicaremos a continuación. Otras acciones más genéricas dirigidas especialmente hacia la comunidad educativa, profesorado, alumnado y personal de administración y servicios. Y finalmente, la tercera línea de acciones que hemos venido desarrollando son colaboraciones con otras instituciones, principalmente con el Observatorio de Racismo y Xenofobia y con el Ministerio de Igualdad, con la Dirección General de Diversidad de Trato Étnico-Racial. Siguiente diapositiva. Empezamos por los proyectos de cooperación y cómo los venimos desarrollando. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Que eso lo he puesto en la... Bueno. Hemos desarrollado dos proyectos. El primero de ellos es el que llevaba por título Miradas múltiples hacia la diversidad étnica, multiplícate y cambia el chip. Estaba configurado el equipo de trabajo por diferentes profesores de diferentes disciplinas y alumnado de la propia Universidad Complutense. Entonces, bueno, comentar también, que no lo he dicho al presentarme, que yo soy del área de educación física. Trabajo principalmente desde la expresión corporal e incorporamos este trabajo de reflexión sobre temática con respecto a la afrodescendencia, utilizando el cuerpo y desde la acción. Creemos que desde la acción y desde el cuerpo y desde el movimiento se trabaja de una forma muy integral y permite empatizar y desde la propia vivencia comprender para posteriormente realizar reflexiones. Y ha sido muy interesante las diferentes cuestiones que hemos planteado. Entonces, el profesorado, en este caso, pues está formado por Fernando Barbosa y que él es antropólogo y otras profesoras que son del área de educación física, pero también contamos con alumnado de la universidad que colaboraron. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que realizamos en este tipo de acciones? Para mí lo más interesante de todo y lo más potente fue que el propio alumnado vino a contar a futuros profesores de educación infantil, primaria y secundaria, sus vivencias en el ámbito educativo principalmente, pero también en otras áreas de la vida, sus experiencias personales, de manera que la comunicación entre iguales resultaba más potente para el propio alumnado. Es decir, eran más receptivos escuchar toda esa información, que se lo contaran compañeros iguales a ellos, compañeros y compañeras, a través de sus testimonios,
que se lo contara la profesora o los profesores, ¿no?, de las diferentes especialidades. Entonces, esto permitía en primer lugar, poner en situación al alumnado sobre lo que se estaba hablando y a partir de ahí reflexionar. Pasamos, por favor. Como decía antes, además de esta presentación inicial, trabajamos diferentes situaciones desde el cuerpo, a través de la expresión corporal. Situaciones figuradas, simbólicas, que nos permitían volver a reflexionar todas estas cuestiones y, de alguna manera, pues son experiencias vivenciadas, experiencias encarnadas, en donde la emoción está presente constantemente a través de estas actividades, utilizando también técnicas del teatro social, bueno, un poco diferentes técnicas en este sentido. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, nos ha permitido repensar los cuerpos. Utilizamos el cuerpo y el movimiento para repensarnos, reflexionarnos, cada una desde las diferentes situaciones que tuvieran, pero es cierto que en la universidad hay una mayoría blanca de alumnado. Pasamos, por favor. Por ejemplo, algunos de los trabajos pues, que luego desarrolló el alumnado, en este caso de educación infantil, futuros maestros y maestras de educación infantil, bueno, pues materiales. ¿Cuál era el objetivo también? Que el alumnado se va a encontrar con una realidad en España cada vez más diversa. No reciben formación previamente con respecto a cómo abordar estas circunstancias, cómo abordarlo, ¿no? Entonces, esta era una de las líneas y uno de los objetivos que buscábamos a la hora de trabajar todas estas cuestiones, además de reflexionar los currículos, ¿no? Y independientemente, también se les transmitía que independientemente de que tuvieran una realidad en el aula más o menos diversa, el mundo es diverso. El mundo es diverso y aunque no haya diversidad étnico-racial dentro del aula, tienen que contar una realidad, como cuando vamos en el metro de Madrid vemos una realidad diversa, ¿no? Entonces, claro, hay que deconstruir el pensamiento en muchos casos y bueno, pues a veces pues podía costar, pero bueno, se pudo transmitir. Pasamos a la siguiente. Se llevaron a cabo también diferentes mesas redondas, esta mesa redonda abordaba diferentes aspectos vinculados, por un lado, sobre la historia de la presencia negra en España, pues a través de la tesis de Antumi Toisillé, el actual presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en España, en donde constata que desde la prehistoria hay presencia negra en el contexto español y no es solamente, no está asociado a las supuestas avalanchas que desde los medios de comunicación constantemente están informando, ¿no?, de personas negras que llegan a Europa. Lucía Suembomío, periodista, pues habló sobre la influencia y la realidad de los medios de comunicación como también, ¿no?, hay gran cantidad de estereotipos. Y luego Esther Mayoko, también doctora y profesora universitaria, pues habló desde los afrofeminismos. Siguiente, por favor. Las percepciones, bueno, importante, muy importante, generamos una primera guía, porque luego hay una segunda que la desarrollaré más adelante, a partir de diferentes grupos de discusión y entrevistas que se realizaron a alumnado universitario negro, africano y o afrodescendiente, para conocer cuáles eran sus experiencias dentro de la universidad principalmente, identificando en todo momento cuáles son esas percepciones y esas problemáticas. Y sobre todo, porque a mí me parece que al final a esto hay que aterrizarlo a suelo y hay que llevarlo a la acción, hay que buscar soluciones. Creo que al final esto tiene que ser eficiente, no tiene que ser algo para quedarse en los libros, y a partir de las diferentes problemáticas identificadas se daban una serie de estrategias para que el profesorado,
el personal de administración y servicios y el alumnado, y aunque está dirigido al ámbito universitario, es transferible a otros niveles educativos porque en el fondo son las mismas situaciones que se puedan reconocer en otros niveles educativos, pero dando solución para poder mejorar y hacer unas clases más inclusivas en este sentido. Siguiente, por favor. Entonces, las experiencias del alumnado con respecto a la recepción de estos programas que recibieron, pues fueron que, y pasamos 2 o 3 así como rápido, empatía, aprendizaje, ¿no? Se corroboró que el alumnado, futuro profesorado infantil, primaria y secundaria, salieron satisfechos de la experiencia porque aprendieron. Siguiente, por favor. Identificaron también que tenía utilidad profesional. Reconocieron, porque desconocían también la importancia, ¿no? de los referentes, de las personas referentes, las contribuciones que pueden ser hechas o han podido ser hechas a lo largo de la historia por personas que no fueran blancas, ¿no? Entonces, esto tiene un valor. Siguiente, por favor. Algunos retos también, puesto que era excepcional, pero también encontramos que un par de personas, como mucho, consideraron que el mensaje y el discurso que se les transmitió no servía de nada, ¿no? Y que en este caso, por ejemplo, el comentario recogido es que no le había aportado nada y que eran todo formas de victimismo, ¿no? Este discurso también está y tenemos que contar que está presente, ¿no? Entonces, desde luego, en una facultad de educación, este tipo de cuestiones, ¿no? Pues deben ser abordadas y, lógicamente, es preocupante que alumnado que va a formar a futuros niños, adolescentes, salga con un pensamiento así, ¿no? Pero, bueno, al final es complicado, ¿no? Entonces, son retos que tenemos que seguir trabajando en ello. Siguiente. Bueno, esto es un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Con respecto a las percepciones del alumnado, así que no repito, continúo a la siguiente diapositiva, por favor. Anterior. Vale, siguiente. Esta. En un segundo proyecto realizamos bajo el mismo formato y más o menos utilizando el mismo tipo de acciones, cambiando los contenidos, lógicamente. El equipo también se amplió a muchas más personas, también un equipo multidisciplinar, se incorporó también profesorado de Ciencias de la Información, alumnado, bueno, de diferentes universidades. Siguiente. Y se siguió, anterior. Se llevaron a cabo también, en este caso se daba también ya importancia a incorporar una perspectiva de género, no solo de raza, entre comillas, sino que también desde el género. Y a partir de ahí se invitaron a diferentes mujeres que son ahora protagonistas dentro de los movimientos afrofeministas del contexto español, que considerábamos que deberían estar transmitiendo el discurso en primera persona. En España esto es muy reciente, de 5 o 6 años para acá es desde cuando se están generando estos movimientos y hay un sentimiento de comunidad negra. Entonces es muy interesante, ¿no? Todo lo que se está generando. Entonces Marisol Saelo, trabajadora social, Desiree Vela, escritora, comunicadora, Elena García, antropóloga, Nicole Endogala, directora de una asociación también muy representativa, ¿no? Pues fueron las ponentes para hablar de género y afrodescendencia, así como parte del equipo de profesores del grupo de este proyecto, pues también realizamos otra mesa redonda. Siguiente. Se desarrollaron también las mismas acciones, ¿no? A partir de, como decía anteriormente, diferentes reflexiones, desde el cuerpo, movimiento, comenta, sí. Bueno, decidimos fazer uma apresentação mixta, ou seja, mista, no sentido de que não vamos respeitar um guião puramente académico, fala académica, responde. Vamos imprimir, como nós fazemos em Espanha, essa energia e uma certa vitalidade, porque senão os senhores e as senhoras estão sentados na assistência
e ficam cansados com tantas imagens, com tanta comunicação. O que nós vamos fazer, e eu queria voltar, por favor, à anterior diapositiva, há duas coisas que a professora Patrícia, quizás, nós preparamos isto e, portanto, há um grau de improvisação também, não é? Nós tratamos de responder a uma questão que é muito importante em qualquer parte do mundo, que é, não podemos, a partir de agora e de nunca, não é? Isto já tem uma história de 300 anos, deixar de falar de todas as questões que são correspondentes à ideia de afrodescendência, género e representação. Ou seja, nós não podemos deixar de pensar num conceito que não é neutro, o género. É socialmente e politicamente construído. E o género não tem que ver só com as mulheres. Tem que ver com as mulheres, com os homens e com toda a sociedade humana. Como antropólogo, posso-lhes dizer perfeitamente que as coisas que podem marcar os discursos, mas o género não é uma moda. É uma necessidade política, social, para construir melhores sociedades e para poder construir uma democracia que muitas vezes, como as senhoras e os senhores sabem, está a ser ameaçada em muitas partes do mundo com uma espécie de retrocesso, não que agora dizem que isto é, em inglês, a cultura woke, não a estranheza das esquerdas que vêm trazer os discursos sobre a representação, sobre a identidade e sobre o género. Quando nós reunimos este conjunto de pessoas africanas, que vocês veem aqui, que vivem na Europa, são muitas pessoas filhas de pessoas imigradas à Europa, ou que nasceram, como a pessoa Patrícia, de filhos de africanos com europeias que cresceram na Europa sem nunca ter pisado a África, e, portanto, que agora não já são só afrodescendentes. Chamo a atenção para os pesquisadores para uma nova categoria que são os euro-africanos. Pessoas que podem ter um fenotipo, uma cor de pele, mas que não nasceram no continente africano. Os pais é que foram para a Europa e eles são europeus, mas com outra cor. E, ademais, para os antropólogos, a cor não tem nenhum sentido. A cor tem apenas a resposta de que nós somos um fruto da evolução humana e, portanto, as pessoas que nasceram junto ao trópico de Capricórnio têm que ter mais melanina. E as pessoas que saíram da África há milhões de anos, que foram para o norte, perderam a pigmentação. Exatamente assim. Portanto, a incidência solar é o que obriga a que eu seja mais moreno, nós sejamos os que nascemos em África, tenhamos mais melanina, e as pessoas da mesma raça, se quisermos falar assim, foram para o norte, o cabelo ficou mais fino, porque não precisa de ter um cabelo mais encaracolado como o nosso. Porquê? Porque não precisa de transpirar mais depressa. A pessoa que tem o cabelo liso, que vive no trópico, passa mais calor. Tem que aparecer o puxinho e tal. O cabelo afro respira mais rápido. As feições, os narizes, tudo isso tem uma adaptação humana da nossa espécie. Portanto, a cor aqui não nos interessa, a não ser que quando convertemos a cor em arma política, de opressão, e que estas questões da representação e do género não ficam explicadas. Então, numa espécie de entrada, eu só queria reclamar que estes trabalhos que a professora vem mostrando é que há uma necessidade de voltar aos nossos currículos e não repetir os erros que os manuais escolares perpetuam para as novas gerações. Patrícia. Siguiente. Bueno, y aquí me voy a detener un poco más porque esta es la segunda de las guías que elaboramos y que incorpora esa perspectiva de género. Entonces, y étnica, sí, incorpora la perspectiva de género y étnica. Lo que se hizo fue entrevistar a 10 chicas negras, africanas o afrodescendientes de diferentes universidades, estudiantes de diferentes universidades de España y a partir también de esas experiencias que tuvieron principalmente en el contexto universitario, pero también en otros niveles educativos previos, se identificaron cuáles son esas problemáticas. ¿Y cuáles eran esas problemáticas con las que se encontraron? Pues bueno, pues la carencia de esos referentes científicos, las aportaciones culturales que podrían haber hecho mujeres negras a la ciencia, a la cultura, a la literatura, etcétera. Se identificó también Siguiente, por favor. Porque ahí, para que veáis un poco también el formato de análisis de la guía,
dejaré también el enlace a la página web en donde se puede descargar la guía. Podem ser descarregadas diretamente da página web. Foi pensada para ser lida nos telefones, nas tablets, porque agora uma coisa que estamos a fazer, não pensamos já no formato papel. Toda a gente tem um telefone, a maior parte das pessoas. Eu já percebi que a ideia do telefone, das tablets, está em todo lado. Portanto, os nossos documentos já estão a ser pensados para ser sempre descarregados de qualquer dispositivo. Vai no autocarro, vai no metro, está na praia, está a tomar um café no centro Fortaleza e está a tal assentado a ver a Bahia, mas pode estar a ler este documento. Portanto, está pensado para o telefone, para que as coisas que as pessoas transportam hoje em dia. Entonces, a partir de los comentarios, ¿no? Textuales que expresaron las alumnas, se identificó, lógicamente, se categorizó, ¿no? el foco de atención y se proponían estrategias con propuestas para el cambio, para mejorar esas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué otras cuestiones se identificaban, ¿no? El tratamiento superficial, paternalista, la mujer siempre como objeto de estudio, mujer negra, objeto pasivo de estudio, los contenidos occidentalizados, el silenciamiento, la infrarrepresentación, que muchas veces los contenidos tenían que ser contenidos relacionados con África, con el continente africano, con lo negro, con negritud, con la raza, eran incorporados porque se hacía iniciativa del propio alumnado. Es decir, el propio alumnado, para que se hable en clase de esos contenidos, eran ellos y ellas mismas quienes hacía que aparecieran, ¿no? Así como también pues, los sesgos de género y étnicos en la ciencia y el conocimiento, ¿no? que han identificado que ocurría, ¿no? en diferentes asignaturas de las carreras. Luego, a nivel personal y de rendimiento académico, también se identificaban cuestiones, ¿no? como las bajas expectativas, ¿no? que se tenían hacia ellas con respecto al rendimiento académico, con respecto al trabajo y al esfuerzo, ¿no? Pues a lo mejor en trabajos en grupo, pues siempre pensaban que ellas no trabajaban y que trabajaban, sin embargo, otras personas del grupo que no eran ellas, ¿no? Sí. Então, para, digamos, juntar a ideia da professora Patrícia, e eu aqui falo como antropólogo, que trabalho muito também com a professora Patrícia, ela é da Faculdade de Educação do Centro de Formação de Professores. E eu estou na Faculdade de Ciências Políticas e Sociologia, portanto, no Departamento de Ciência Política e de Antropologia. Eu penso nas questões que a professora Patrícia pensa para a sala de aulas e para formar os professores. E nós trabalhamos em conjunto, como ela disse, com uma série de pessoas que vêm das outras áreas. E, ademais, interessa-nos trabalhar com as pessoas que venham de todas as áreas do conhecimento, porque nós não sabemos tudo, nem temos a pretensão de saber tudo. Não pensem que podemos responder a tudo. Temos sempre a preocupação de perguntar a todas as pessoas das outras áreas, por exemplo, um engenheiro de informática, o que é que você está a pensar fazer para os códigos de reconhecimento na inteligência artificial quando você põe sistemas de conhecimento e que não reconhecem uma cara de pele negra? Sabiam que há uma grande engenheira informática nos Estados Unidos, originária do Gabão, a professora Joy Bulawini, declarada uma das mulheres uma das científicas mais importantes do século XX e do XXI, é uma jovem rapariga que foi estudar com uma bolsa de estudos para os Estados Unidos e que quando ela fez um teste com as grandes companhias que fabricam os nossos computadores, telefones, a câmara de reconhecimento não reconheceu a cara dela, porque ela era negra. E, portanto, o que é que ela descobriu? Que as companhias Intel, todas essas companhias a quem nós pagamos alegremente para ter um iPhone, um Samsung, isto e aquilo, não trabalharam com engenheiros que estivessem dispostos a pensar que não todas as peles são brancas. Quando falo da cor da pele, por favor, as senhoras e os senhores, todos os presentes e ausentes nesta conferência, eu não dou nenhum valor à cor da pele. É uma questão que nos tocou. Nascemos brancos, negros, azuis, vermelhos, a cor que vocês quiserem. A cor não é o importante aqui. Estamos a falar entre pares e uma comunidade científica. O que interessa é esse uso que não se fez porque os engenheiros que estão a desenhar estas coisas não pensam que o mundo é apenas igual. E o mundo é muito diverso, ainda bem.
e por isso é que estamos vivos. Portanto, nesta ideia, nós precisamos de trabalhar sempre, não só porque os alunos pedem. Por isso é que quando nós fizemos os cursos, a professora teve o cuidado de fazer cursos para professores, doutores, catedráticos. Eu não tenho a pretensão de saber tudo. Há coisas que eu não sei, eu vou a um curso para aprender, porque quero saber o que é que a professora está a fazer em educação para eu poder trabalhar no meu campo. E, portanto, vou ouvi-la. E o que nós descobrimos é que não somente os professores, a contina, a senhora que varre a faculdade, porque ela vai ter alunas diversas e diversos todos os dias. Portanto, a Espanha de hoje é um país como Angola. Você vê pessoas de todo o mundo, às vezes mais, às vezes menos. E, portanto, a sociedade tem que estar preparada para ver todo o tipo de pessoas e não se assustar. Agora, o que não pode fazer é uma máquina que, quando eu passo no aeroporto, não me reconhece. Ou quando eu estou numa rua de Nova Iorque, se eu sou negro, sim que eu sou suspeito, porque também os engenheiros estão a fazer o contrário. Eu vou marcar com os sistemas de conhecimento, de autoconhecimento, uma pele negra, porque é suspeitosa. O que dizia a professora, que quando os alunos trabalham com alunos de origem africana, pensam sempre que o aluno africano é preguiçoso, que vai trabalhar menos com o grupo em que ele está integrado. Porque há uma predisposição, há uma suposição, avant la lettre, não? Que pensa que esse aluno tem menos capacidades. Ou, por exemplo, quando em mim, uma situação que me atravessa, quando muitas vezes pensam e falam-te alto, porque pensam, quando te vê, se eu não falo, pensam que eu sou estrangeiro, que não sei falar espanhol, ou mais 6 línguas, e gritam. E falam assim, você vai aqui, vai e tal. E dizem, não, me puedes falar perfeitamente em espanhol, não? Ou a língua. Portanto, essa ideia de que você, se vem de um sítio ao qual está negativamente valorizado, você não é capaz de falar inglês, francês ou que tenha estudado. Portanto, isso é a ideia do pré-juízo, do preconceito, que nós também trabalhamos para destruir essa ideia. Portanto, o preconceito pode ocorrer em todos os sítios. Fran Fanon disse, o racismo existe em todas as sociedades. Não há graus de racismo. Uma sociedade é racista ou não é. Estas alumnas, además, se sintieron y se identificó que estaban constantemente cuestionadas. Su presencia era siempre sorpresa para el resto de las personas de la universidad, ¿no? Miradas, comentarios, presuposiciones, ¿no? Con respecto a la capacidad de comunicación, ¿no? Como decía antes Fernando, bromas, chistes, a pesar de que eran alumnas... Piadas. Bromas significa piada. Broma, chiste, piada, de mau gosto. Eu vejo uma africana e lanço uma piada de mau gosto. Penso que é uma rapariga fácil, que eu vou conquistar, porque agora as raparigas africanas também estão na moda, ou os rapazes africanos. Todas as raparigas europeias querem ter um namorado africano. E então também pensam que ter um namorado africano é diferente do que ter um europeu. E, portanto, os rapazes, não estou a fazer nenhuma piada de mau gosto, agora estão na moda, os africanos na Europa. A pesar de que eran estudiantes brillantes. Sí, señora. Brillantes también en sus estudios anteriores, a pesar de que por parte del profesorado no siempre pensaban que lo fueran, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que fue muy interesante el poder identificar y dar solución a estas cuestiones y sobre todo visibilizarlo, ¿no? Porque en España la situación es como hay una negación de la presencia del racismo y sin embargo este tipo de cuestiones de carácter sutil pasan totalmente desapercibidas, ¿no? Y es necesario revisar, ¿no? y enseñarlo al profesorado. Siguiente, por favor. Sebastián, como estamos de tempo? 24 minutos, quanto tempo temos para poder orientar? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que es necesario incorporar esta perspectiva en el contexto universitario? Perspectiva étnico-racial y también de género. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta lo que ocurre en el contexto de España a lo largo del sistema educativo, el alumnado en general negro, africano y afrodescendiente va disminuyendo a medida que vamos pasando por los niveles educativos superiores y que luego a través de los datos que hay, sí,
a partir de los datos que hay, pues veréis un poco cómo disminuye, en qué medida. A professora está a dizer uma coisa. Quanto mais se sobe no nível educacional, desaparecem as pessoas negro-africanas, ou descendentes, ou filhos de imigrantes de outras procedências. Curiosamente, temos um aumento de alunos de origem chinês. A melhor aluna do curso deste ano para entrar na universidade foi uma rapariga de origem coreana, Hyde Park, que teve 10,98. A melhor nota em toda a Espanha. Portanto, mas os alunos africanos, curiosamente, aparecem nas estatísticas, mas quando começa a chegar à universidade, desaparecem. Duas coisas. Há muitos estudos que dizem que os professores, normalmente, quando têm alunos de origem africana, dizem, não, para que é que vais estudar um estudo superior? Vai fazer desporto. Não sei o quê. Começam a dirigir a vontade dos alunos para cursos médios de formação, em vez de estimular que ele vá à universidade. Porque, de alguma maneira, até de uma forma inconsciente, pensam que o aluno africano não tem interesse de ir à universidade, que quer uma coisa mais prática. Não é verdade. E, portanto, nós estamos atentos a isto. E depois a professora usa aqui uma expressão que quero também que nós pensemos juntos, porque também queremos fazer perguntas à audiência, não vamos falar aqui nós somente, portanto, vamos provocar-vos, melhor dito, de forma intelectual e académica, para que vocês também pensem connosco, porque pensamos muito e trabalhamos numa co-construção do conhecimento. O conhecimento deve ser co-construído numa nova narrativa racializado. Vocês já ouviram falar sempre, não? Quem é que é a pessoa racializada? De que é que estamos a falar? Primeira ideia, não existem as raças. Existe uma raça humana com uma variedade normal e necessária. Portanto, o termo racializado está a ser usado agora de forma capciosa para poder dizer que é uma pessoa de cor. Que é isso, uma pessoa de cor? Ou seja, cuidado com o uso, inclusivamente nos textos do termo racializado, porque se somos todos uma só raça, porque é que os outros têm que ser designados como pessoas racializadas quando não são não brancas? Portanto, há vários autores, já estou numa escola de pensamento, que começa a dizer então, uns são racializados pela positiva e outros são racializados pela negativa. Cuidado quando escrevemos os nossos textos e pensamos em dizer eu sou uma pessoa racializada. Até as próprias pessoas afrodescendentes, africanas e negras no país, em Espanha, em Portugal, começam a designar-se, eu sou uma pessoa racializada. Mas eu pergunto, o que é que você está a dizer com racializado? Estás a dizer que és africano? Que és de origem africana? Que és de origem chinês? Então, mas quem é que é racializado? Só nós? Racializados somos todos. Agora, outra coisa é que se eu sou racializado e a minha cor de pele representa algo positivo e a minha outra cor da pele representa algo negativo que historicamente foi marginalizado. Então, chamamos a atenção para que esta ideia, quando usamos racializado e raça, sempre fazemos brackets, ou seja, não sei a palavra agora em português, aspas, exatamente, porque temos a obrigação, como científicas e científicos que pensamos sobre estes assuntos, de explicar os termos que usamos para fazer as nossas discussões académicas. E devemos explicar em que sentido é que estamos a usar essa palavra racializado. Nós iniciamos nos nossos textos académicos, em todas as revistas, que quando usamos racializado, no pé de página, dizendo estamos a referir-nos a isto, é um termo em tensão, é um termo em discussão, não estamos de tal, mas à falta de um novo termo, vamos usar isto para significar isto. Com o pé de página, estamos a dizer à nossa audiência, aos nossos leitores, o que é que nós estamos a escrever, com a nossa responsabilidade académica. Não vale a pena enganar a ninguém para saber que nós estamos a assumir um termo em tensão discursiva, porque agora, senhoras e senhores, estamos ante um fenómeno muito interessante. Está aqui o professor Carmona, que é de literatura, e que me vai ajudar a pensar nisto, e vai ajudar-nos a pensar nisto, que é um termo que a professora está lá, e não sei se estou a dizer bem, mas posso depois passar a referência, captura discursiva. Os senhores sabem que estamos ante o auge da extrema-direita e das guerras identitárias. Portanto, essa coisa da extrema-direita e da direita extrema e dos movimentos identitários
estão a fazer uma coisa, estão a captar o discurso que era reivindicativo das esquerdas, da literatura, de saber quem não tinha voz, para usar a mesma técnica, dizendo as coisas e fazendo parecer normal. E quando as pessoas reacionam, dizem, é muito agressivo. Estão sempre a reagir, não se pode falar de raça. Ou já estão outra vez com o termo da raça, porque estão sempre a fazer de vítimas. Chama-se captura discursiva, um conceito em alça que devemos estar muito atentos, porque é a maneira no momento das emoções, e estamos no século das emoções, de onde se procura dividir, anular, capturar, disfarçar com as mesmas armas e no discurso e na palavra esta ideia de que não se pode falar destes termos. Patrícia. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los datos en el contexto español para identificar, ¿no?, que hay poca presencia de alumnado negro, africano, afrodescendiente? Realmente datos como tal no hay, porque a día de hoy no se puede tomar información, datos estadísticos y realizar censos teniendo en cuenta la diversidad étnico-racial. Ninguém pode declarar eu sou negro, eu sou mestiço, eu sou azul, eu sou verde e tal, porque a legislação e a Constituição espanhola não permite perguntar qual é a sua origem. Não estamos como no Brasil da autodescrição étnica. Pela primeira vez vamos ter no ano 25 um censo, fruto do esforço com que trabalhamos com a Delegação de Luta contra o Racismo em Espanha. O censo de Espanha vai perguntar pela primeira vez numa pergunta porquê que não... Como é que você se sente? Como é que se identifica? Eu vou-me identificar, como afro-europeu. Eu tenho ascendência africana e europeia. Portanto, eu posso dizer eu sou afro-europeu, sinto-me, portanto, uma pessoa que tem uma origem africana e uma origem europeia. E posso dizer no censo. A Patrícia pode dizer que é euro-africana. Mas o que é isso de euro-africana? A mãe dela é europeia e o pai dela é africano, negro. Portanto, mas ela nasceu na Europa. Eu nasci em África. Portanto, vai haver a possibilidade de dizer, mas o que é que não se fez até agora? Vocês sabem que também há uma ideia dentro da própria Espanha, devido à Segunda Guerra Mundial, os senhores recordam que os censos que foram utilizados para saber quem era judeu, quem era cigano. E agora também temos uma resistência em Espanha do povo cigano, cuidado, que não quer colaborar e até entendemos as suas razões históricas, porque têm medo que se repita, que se a pessoa diz eu sou cigana, eu sou negro, eu sou azul, eu sou verde, que se as coisas mudam no mundo, já vimos muito da história, que alguém possa usar esses censos onde eu digo eu sou de sangue africana, porque há muitas pessoas que podem ser de origem africana e terem a pele branca como esta dama que está aqui a acompanhar-nos, porque pode ter uma avó negra há 2 ou 3 gerações, mas depois com sucessivos matrimónios a pessoa saiu branca. E o que é que ela vai dizer? Euro-africana? Africana de quarta e tal? Há muita gente que é branca, mas que tem um antepassado negro. O que não significa que no momento presente ele seja, por exemplo, da nossa cor. Vamos dizer assim. Portanto, cuidado com pensar que um sai parecido ao nosso pai. Ou não, ele é muito parecido ao nosso pai, sai à sua mãe. Isso é tudo mentira. Portanto, isso é interessante porque conecta com o que a professora está a dizer, com o desaparecimento das pessoas que, se não temos censos estatísticos, não podemos saber quem são, para poder fazer políticas públicas, para poder ajudar essas pessoas que às vezes estão em questões marginais. Pero sí podemos hacer una intuición cogido entre pinzas, ¿no?, con los datos que se recogen en el Ministerio de Educación y Ciencia sobre la evolución del alumnado extranjero en el sistema educativo. Entonces, como pueden ver en los datos, en la enseñanza primaria y en la educación secundaria obligatoria, los números son más elevados y, sin embargo, ya el bachillerato, que no es obligatoria, desciende bastante. Y sí que hay un mayor número de personas, ¿no?, que son desviadas hacia los ciclos formativos, hacia la formación profesional básica, de grado medio y de grado superior. Vejam aqui, por exemplo, temos a educação primária, de repente aparecem 272, mas de repente em 22, que está muito próximo, 344. Mas quando começa a vir
Bacharelato é secundária. No obligatoria. Obrigatória. No obligatoria. Não obrigatório. Bachillerato. Aqui já, portanto, aqui isto é o secundário. Aqui não é obrigatório, não é educação obrigatória. Quando já não é obrigatória, começam a baixar os números. E a maior parte dos estudantes que são diferentes vão aos cursos de formação grado médio e não grado superior. Portanto, melhor, exatamente. Os ciclos formativos de grado superior já começam a baixar. Os de formativos de grado médio também. E, portanto, isso é uma situação que está a dizer que as pessoas que são de outra origem, não europeu, não estão a chegar à universidade. E isso não podemos consentir. Ou, pelo menos, temos que ser muito críticos e temos que dizer à autoridade dos ministros de educação e de qualquer outro sítio que essas pessoas das classes mais marginais, que normalmente a classe e a raça pode coincidir, que têm que ser ajudadas. Siguiente. También se recogen datos con respecto a dónde está ubicada la presencia de este alumnado extranjero, bueno, las diferentes comunidades, en donde, bueno, pues vemos que hay comunidades, hay comunidades que tienen una mayor representación que otras. Siguiente. Vamos a acabar. No, 10 minutos. Pasamos a la siguiente. Vamos a ir un poco más rápido. Esto también es importante con respecto a la distribución del alumnado en función de centros públicos, concertados y privados. Y ahí hay una mayor presencia de alumnado extranjero en centros públicos y, sin embargo, va disminuyendo en centro concertado y mucho menor en centro privado. Privado. Exatamente. A professora Patrícia, como é uma educadora, uma pedagoga, através das mãos dela, em Madrid, passam os futuros professores. Quem quiser ser o futuro professor de primária, secundária e depois universitário, pelo menos está na Faculdade de Educação, tem que passar pelos cursos que a professora dá na licenciatura, no mestrado, no doutoramento. Ou seja, ela, com o grupo de investigação que dirige, tem que, portanto, o futuro professor ou professora tem que passar digamos, pelo seu departamento. Ora bem, o que é que ela está a dizer aqui? Neste caso, existem muitos alunos de origem estrangeiro, africanos, latino-americanos, pensem em tudo menos de origem europeu. Nos centros de educação pública, de onde não há que pagar, não é? Porque o ensino é gratuito. Mas quando começa a haver, por exemplo, centros de educação, onde, por exemplo, um colégio de monjas, não? De freiras e de padres, onde é semi-privado, mas tem uma ajuda pública. Ou seja, esse colégio recebe do Estado ajudas para poder ter alunos de outras origens, com menos poder económico. Mas aí já começam a desaparecer. E quando chega aos centros privados, já não há quase nenhum aluno de origem estrangeiro não europeu, que significa que, portanto, há mais dificuldades. É verdade que há alguns, ou dois, mas são sempre os únicos. Pode ser o filho do embaixador do Gabão, pode ser o filho do embaixador de Cabo Verde, pode ser os filhos do embaixador de uma república africana, de Angola, que muitos alguns, eu já tive alunos de origem angolano e tal, que são filhos de altos dirigentes do país ou de embaixadores que nesse momento têm missão diplomática em Madrid. E, portanto, aparece um de vez em quando. Não? Que até tem grandes amigos, não tem nenhum problema, porque é filho do senhor embaixador, é filho do ministro, é filho de um alto secretário daqui no país e que pode mandar os filhos estudar para o estrangeiro. E normalmente isso, portanto, já está a segregar o tipo de estudante que pode chegar a uma universidade privada, se não tiver bolsa, por exemplo, de estudo. Siguiente. Así tenemos como el informe emitido, bueno, tanto en la diapositiva anterior, que es del 2016, como en el 18, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ¿no? Se señala, ¿no?, la falta, la segregación de los centros educativos, de las personas en los diferentes centros educativos, así como el tratamiento, la infrarrepresentación y el tratamiento del colonialismo, la esclavitud, etc. Siguiente.
Siguiente, vamos a passar... Vou pôr o temporizador 10 minutos para terminar. Sim. Se alguém quiser fazer... vamos por agora para começar a fechar a conferência. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, seria um momento antes de poder passar a algo que a professora vai dizer, que é a falta de sensibilização e a falta de formação do professorado. Mas se alguém quiser dirigir uma pergunta, temos aqui uma petição, faz favor. Podia dizer-nos o seu nome e que área que vem, porque isso nos interessa. Helga da Silveira. É não irem para a faculdade ou existir. Alguns dos indicadores, pelo menos de justificação, é que são desmotivados por algumas pessoas. Professorado, sim. A sociedade em geral. A não ir para os cursos de superior. Exatamente. Exato. Então, isso que é a questão da desmotivação. Eu queria saber se essa é a única justificação ou se existem outras. Se calhar acontecer algo. Isso é realmente preocupante. É preocupante. Tem razão, doutora da Silveira. Sim. A segunda pergunta até agora falar é o facto da Espanha ser um país europeu ter essa preocupação com a questão do racismo. Não sei se é uma questão histórica, que é um país europeu, se é uma questão histórica, se é mesmo uma questão de componente humana. Sim. Geralmente, quando eu falo dessa questão do racismo, eu englobo isso para ver exatamente o que eu estudo pela iniciativa. Como disse, em todas as partes do mundo existe racismo, mas poucas vezes se fala sobre isso. Principalmente em África, onde nós somos mais vítimas, mas nós, próprios africanos, muitas vezes somos racistas entre nós. Então, aquilo que é da média, eu acredito também, em termos de bibliografia, que eu vejo e leio, muito mais nos Estados Unidos e no Brasil. Exato. Ultimamente tem falado sobre racismo, mas a nível da África, em Angola, em particular, tem ouvido sobre isso. Então, essas são as minhas duas questões. Muito bem. O interesse de Espanha a esse nível. Sim. Interessante. Isso realmente é a única justificação. Sim. Muito obrigado, doutora Helga da Silveira. Eu vou traduzir para a professora Patrícia para ela poder responder a parte e também depois eu responderei, mas primeiro dou a palavra à professora Helga da Silveira, que é pesquisadora em castelhano, bueno, es investigadora, trabaja sobre estas cuestiones de educación. Pregunta si ¿cuál es por detrás del motivo? La desmotivación está solamente en el desinterés que el profesorado puede reconducir al alumnado hacia carreras menos formativas en el siglo superior, o hay otras razones por detrás que no estamos visibilizando. Y la segunda pregunta es si España, como un país que tiene estos problemas con la cuestión racial, si es una cuestión histórica, que hay algo que se niega, algo que no se hable, ¿qué es lo que está pasando en ese sentido? ¿Cómo lo ves? El problema es un problema multifactorial. Son muchos factores. No es solamente que el profesorado tenga menos expectativas y deriven al alumnado a formaciones profesionales. En muchos casos también es verdad que a lo mejor el alumnado pueda tener, ¿no? Para que el alumnado que tenga nivel socioeconómico más complicado, sí que es verdad que por entrevistas que hemos ido desarrollando, en muchos de los casos el apoyo familiar, el de esfuerzo hacia los hijos, el comentarles que tienen que trabajar más, o sea, más, y sobre todo en el caso de las mujeres, además así se lo transmiten en muchos casos, ¿no? Porque eres además mujer, eres mujer negra, ¿no? El esfuerzo lo tienes que hacer mayor. Entonces, sí que es verdad que en aquellas familias que tienen apoyos, ese es un mensaje fundamental, ¿no? Para evitar esto. Complementar a Sim, pergunta. sim. E, doutora Helga, a outra segunda, que é uma questão que é muito interessante e que devemos sempre pensar. O retorno da classe. A classe não foi. E não estamos a falar de cor de ninguém. É preciso pensar o que é que está, digamos, a destruir parte do tecido social. É uma profunda desigualdade.
e estamos num momento de crise, e a doutora disse muito bem, em África não estamos a falar, sabe porquê, doutora? Por causa do colonialismo interno. Não pensemos, Silvia Kusikanki, que é uma pensadora boliviana, que trabalha com comunidades, ela disse, cuidado só com pensar que na Europa essas coisas se fazem. O colonialismo não é um evento. O colonialismo é uma estrutura que fica séculos mental metida na sangue, na massa do sangue. E, portanto, quando nós não sacamos da cabeça a estrutura do colonialismo e somos verdadeiramente anticolonialistas, como pedia Fanon, vamos a ficar a discutir o sexo dos anjos. Quando devemos desconstruir as mentalidades internas que não nos permitem pensar fora da caixa. Ou seja, classe, género e depois a cor da pele e os fatores. Como é que você pede a uma mãe africana que emigrou para a Europa, que tem que trabalhar quase 10, 12 horas, que possa fazer o apoio de uma família que já está assentada e que cuida todos os dias, diz, olha, vamos ver, fizeste os trabalhos de casa? Como é que estás? A professora chama às 10 da manhã. A mãe tem que trabalhar limpando uma casa ou correndo no metro, no comboio, para ir a limpar 3 casas para poder chegar ao fim do mês. Como é que acha que essa mãe, que no final do dia, pergunta ao menino, então os deveres, como é que está? Como é que você está progredindo? O professor Carmona chamou para ir ver. Posso ir? Não, não posso, não, nem se apresenta na escola. Esses alunos que não têm acompanhamento, doutora Silveira, ficam para trás. Já está provado que os alunos que têm progressão e que têm uma família atrás que acompanha, que está interessada em saber, estás a estudar, fizeste os teus deveres, se não estudas, não tens prémio. Não é castigar nem bater, não estou a dizer isso. Eu sou uma pessoa apaixonada, falo ademais com paixão, porque senão não faço o meu trabalho. Mas o que eu estou a dizer é que está mais que provado que pais atentos, mães atentas, uma família que procura saber qual é o resultado dos seus estudantes, progressa melhor. E quando não existe, uma das razões são essa. A segunda pergunta é sobre a questão histórica do racismo na Espanha e por qué España puede tener esto. ¿Es una cuestión cultural, de humanismo, de falta de humanismo o de negación de la realidad histórica? Hay una negación clara histórica. ¿Silenciamiento? El silenciamiento de la presencia negra en España. Es algo que se ha borrado constantemente, que trabaja mucho ese tema el doctor Antúmito Asigé, que he comentado antes, un historiador. Y hay una negación constante de la existencia de racismo, ¿no? Y sobre todo está muy presente en situaciones cotidianas, ¿no? Porque las situaciones, el racismo manifiesto es evidente y nadie lo niega, ¿no? Pero esas pequeñas situaciones, bueno, pequeñas que luego pueden tener efectos y consecuencias graves, ¿no? Como puede ser la formación o el poder llegar a otras posiciones sociales, ¿no? Culturales, económicas, etcétera. Entonces, bueno, al final es también una situación bastante compleja, ¿no? Que intervienen diferentes faltam 3 minutos. O racismo vulgar já não se leva, não é moda. Ninguém quer ser chamado vulgar. Sim, professor Carmona, já lhe dou a palavra. Só vou responder aqui para a doutora Silveira, para poder fechar esta discussão. Todo mundo nega que é racista. Mas, como disse, o Fanon sempre disse, uma sociedade é racista ou não é. Não há diferentes graus de racismo. A pessoa ou crê que pode trabalhar com qualquer tipo de pessoa. Não significa que eu tenha diferenças, eu possa discutir consigo, mas não tenho que pensar que estou a discutir que você é vermelho, amarelo ou azul. Não é isso. Estou a discutir num outro grau. Agora, a ideia é, quando a gente pensa na questão do racismo, por exemplo, nas sociedades europeias é o mesmo que dizer que Portugal não é racista ou que não sei o que não é racista e tal. Não é esse o problema. Esse racismo vulgar, as pessoas não querem ser identificadas. Outra coisa são as estruturas que ficam atrás e que pensam e que não movem ficha, quer dizer, não movem nada para mudar a questão. E, portanto, nega-se dizendo, mas eu não sou racista. Esse não tem sempre um mas, não é? Porque esse edifício que aí está, que tem que ser, digamos, trabalhado desde um verdadeiro antirracismo, e para isso eu convido a que conheçam a obra do professor Ibrahim Kendi, Como Ser Antirracista, já está em inglês, em espanhol, em português. Ibrahim Kendi é um professor da Boston University
que trabalha com um livro muito interessante que toda a gente deve ler no século XXI. Como ser antirracista. Para ele, porque ele vai muito honestamente a todas as formas de racista. Ele diz, eu fui o primeiro racista porque pensava que todos os brancos eram maus. Eu sou um homem negro e que sofri racismo. Mas agora vou dizer que, depois de pensar nisso, está a ver? Nós estamos a cumprir com o tempo europeu. Quando toca, já fechar as coisas e dizer acabou-se a conferência. Mas vou saltar a norma. O professor Kendi pensa que é preciso pensar, cada um de nós, qual é a eleição que nós queremos fazer em relação à nossa convivência com os demais. E que não somos seres que estamos sozinhos. E, portanto, cada um deve perguntar, no fundo do seu coração, o que é que pensa sobre esta questão. E depois tomar uma posição honesta. Professor Carmona, tinha pergunta? Sim, pergunta na terceira, da senhora, sim. Sobre o racismo, sobre o combate ao racismo. Uhum. Aqui esse colóquio, esse encontro aqui é a peça fundamental disso, entender o processo de racismo. E aí é uma curiosidade mesmo sobre a Espanha. Se em Espanha existem canais informais e legais de combate ao racismo no sistema educacional, na universidade. Sí, existen canales de lucha contra el racismo formales. Bueno, el ministerio, ¿no? Por la primera vez. A ver, tenemos, a ver, en el sistema educativo como tal, las leyes educativas, hay una ley estatal, pero luego hay diferentes leyes que son las que se aplican para las diferentes comunidades autónomas. Y de ellas hay una variación muy grande de unas comunidades a otras en contenidos, en ciertas normativas, en ciertas cuestiones vinculadas sobre todo a cuestiones de protocolos con temas de género, con temas de convivencia. Entonces, al final lo que se aplica es lo que aparece en la ley. Sí que es verdad que luego, paralelamente, desde el Ministerio de Igualdad, la Dirección General de Diversidad de Trato, pues se está trabajando, pero eso es independiente con respecto a lo que son las leyes educativas que realmente se van a aplicar. Entonces, ahora sí que, por ejemplo, desde el movimiento activista, se está reivindicando sobre todo el tema de los protocolos de convivencia para que haya un mayor control y mayor especificación de cómo abordar aquellos incidentes racistas, porque realmente no está especificado, que en el fondo ocurre lo mismo que ocurre con la ley educativa. Las leyes educativas en España es un follón, porque desde los años 80, 7, 8 leyes, cambia partido político, nueva ley, en breve vamos a tener nuevas elecciones, seguramente va a cambiar la ley y lo que se había avanzado un poquito con esta última ley otra vez, pues seguramente se vaya para atrás. Con lo cual, eso es muy inestable. ¿Qué se especifica mucho en las cuestiones de género? Sí que cada vez más de género, el género, la perspectiva occidental de género, ¿no? Sí aparece especificado cada vez más en el currículum. Entonces, tiene fuerza, pero las cuestiones de raza, étnico-racial, vienen, pero sin tanta profundidad, sin tanto desarrollo. Entonces, al final, el profesorado, que por otro lado no recibe formación, pues no tiene apoyo. Entonces, realmente es muy variable. Es muy... pouco consequente, professor Carmona. Eu queria também colmatar as palavras da professora, e já estamos num tempo de desconto. Preocupa-me também ter aqui, que vocês estejam todos aqui sentados a ouvir-nos. Há duas coisas que são importantes. Quando nós, e aqui respondendo à petição da direção deste colóquio, no Instituto Guimarães Rosa, uma das coisas que se chama aqui no programa, não é? Nós temos aqui na mão, chama-se Colóquio Internacional sobre Representações de Africanos, de Pessoas de Ascendência Africana, Livros, Espaços Socioculturais. Vou falar, neste caso, a parte que me compete, não como pedagogo, mas como antropólogo, que se dedica a estudar as questões da representação. O que é que tem que ver isto com a representação?
O que é que os senhores e as senhoras entendem com a ideia de representação? A representação é um símbolo. Nós somos pessoas simbólicas. Tudo tem um símbolo. Eu estou a vestir aqui, sobre as minhas roupas de corte japonês e europeu, um pano que foi feito por os antigos escravos que foram levados para as ilhas de Cabo Verde. Porque eu também tenho parte de origem cabo-verdiana, pela minha parte africana. Eu sou de origem cabo-verdiana. Os meus pais são de origem cabo-verdiana, que vieram para Angola. E, portanto, mas a minha origem é africana, seguramente por a parte das mulheres que foram levadas da costa de África para as ilhas de Cabo Verde no século XVI e que seriam mulheres de origem senegalês que fizeram estes panos, pano de terra, em crioulo de Santiago, que foi tecido em telar de... Os senhores, quando forem ao Gabão e tal, esses telares estão assim nas aldeias e estão os homens a fazer tchic, 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 e esse desenho vai entrando. O desenho entra porquê? Porque é um desenho de origem hispano-árabe que também foi influenciado pelos árabes. Portanto, isto é uma questão de mestiçagem que as pessoas que foram escravizadas, os africanos foram escravizados, não entregaram-se. Aconselho que vejam o filme A Mulher Rei, com Viola Davis, já viram? O Viola Davis, também para poder pensar que muitos reinos da África escravizaram os seus iguais. Não foi só os europeus. Cuidado, africanos e africanas. Temos que também falar porque é que os Estados africanos reais, o Benin, o Togo, já começaram a pedir perdão. Os historiadores, os antropólogos, estão a pedir perdão também aos nossos próprios conterrâneos. Portanto, como é que participamos nessa grande aventura de vender o outro ser humano para poder ganhar dinheiro e poder ser fortes? O que estamos a discutir aqui é uma questão do poder e do símbolo, da força da representação. Neste pano estão representadas as forças das pessoas também que foram para Cabo Verde e que não puderam ser africanas. Mas os europeus nunca conseguiram tapar isto. E isto continuou-se a produzir séculos depois, e que se vocês forem a Cabo Verde, se quiserem ter uma coisa bonita, comprem um pedacinho de pano da terra, mas verdadeiro, não feito em fábricas de plástico. Cuidado, é preciso ir aos interiores das ilhas, porque isto é um trabalho feito já por muito poucos artesãos. Esta é uma expressão moderna. Nunca foram amarelos e pretos. Agora há muitas cores porque as coisas mudam. Não é preciso tal. Agora, o que eu quero dizer é que normalmente são branco e preto. Este desenho não aparece em amarelo. Eu gostei porque me pareceu o único do tecelão que vendeu. O que é que quer dizer com o pano da terra? Estes panos serviam para amortalhar o corpo. Quando se morria, as pessoas africanas de alto estirpe, os reis, as rainhas, envolviam o corpo em vários metros deste tecido. Quanto mais rico eras, mais panos tu juntavas. Portanto, o pano é a primeira moeda e a primeira forma de riqueza entre as nossas sociedades. Portanto, para nós, os panos em África, não agora o veritable wax feito de importação, mas os panos feitos da nossa maneira, com folha de mateba, com outras coisas, estão a perder-se porque também nós deixamos e não nos importa preservar as nossas tradições. E isto, para terminar, o que nós estamos a discutir aqui, e que o professor Lefebvre também nos trouxe a esta grande aventura, é uma questão do símbolo. O que é que nós estamos a pensar como especialistas, como pensadores, como pessoas da sociedade civil? O que é que nós representamos como símbolos, como pessoas africanas ou afrodescendentes? Como é que nós nos apresentamos ao mundo? Qual é a contribuição do continente africano à história do mundo? Não podemos só pensar na escravatura que nos fizeram tal. Vamos pensar nisso, naturalmente, como disse a professora Veloso, mas vamos dar esse salto como Achille Mbembe, vocês sabem quem é, portanto, que escreveu: todos temos direito à nossa luta identitária. Devemos recordar todos os dias de onde vimos, o que é que se passou connosco. Mas no final do dia, qual é a nova ideia que nós vamos pôr sobre a mesa para poder superar os nossos sofrimentos, a nossa dor e nascer para um novo mundo? É isso que nós temos que construir e que nós temos que trazer da África, não só ser receptores do conhecimento, mas também ir aos outros sítios, mostrar o que é que nós contribuímos para o mundo.
O tango tem origem africana, o fado tem origem africana, o rock também tem raízes africanas, com outras raízes, não é só africano, porque nós mestiçamos tudo isso. O movimento, a professora Veloso disse, o africano só dança. Ainda bem que só dança também, porque também fez ciência. Ninguém está a reconhecer que os sistemas de observação das estrelas no deserto, os tuaregs, são capazes de atravessar o deserto sem ter estudado nunca geografia nem astrofísica. Eles são capazes de saber que a Lua está em tal sítio e que a estrela está em tal sítio e veem com o olho. E são capazes, porque se não soubessem, perdem-se no deserto e morrem de sede. Ou sabem que de certas noites, certas estrelas vão por ali e eles vão detrás dessa estrela porque o poço está ao fim de 2.000 quilómetros e o camelo vai encontrar água. Senão, morre no deserto. Portanto, se as pessoas não reconheceram, nós não temos que chorar o que não reconheceram. Temos que saber nós que fizemos isso, que contribuímos para o mundo e que o que vamos fazer agora é mostrar, sem arrogância, mas também sem complexos, o que é que a África deu ao mundo. Portanto, na dança, influenciamos o movimento. O corpo, a professora Patrícia pode dizer agora, não é o mesmo, desde que a dança africana influenciou o jazz, hip-hop, break dance, o reggaeton, todas as danças que neste momento são as mais famosas do mundo, têm uma componente africana. Portanto, o movimento, o corpo, a moda, tudo tem também a influência da África. E é isso que nós temos que sentir-nos muito capazes, muito satisfeitos da nossa contribuição à cultura mundial. Professora Patrícia. El cuerpo y el movimiento forma parte también es una manifestación cultural y forma parte de una primera resistencia, ¿no? de la comunidad negra africana. O que é capoeira, se não uma dança de combate? O que é que os escravos maroon no Haiti fizeram? Fingiam que estavam a dançar, mas estavam a preparar as revoltas? O que é que fizeram as mulheres que foram obrigadas a ter filhos com um cobridor na própria fazenda para depois arrancar os filhos? O que é que elas faziam? Se vais vender o meu filho como escravo, eu mato. Eu mato o bebê. Em vez de ser vendido. Quantas milhares de mulheres africanas vocês pensam que as mulheres não resistiram? Claro que resistiram. Eram violadas. Mas o bebê ia nascer, elas tomavam erva e matavam. Porque é preferível morrer com um sentido do que deixar ser morto. E isso é um princípio marcial da autodefesa. Portanto, sempre houve resistências. Ninguém entregou a cabeça porque assim. Agora, a resistência pode ser passiva, a resistência pode ser envenenar a comida e os poços, a resistência pode ser morrer, ou quando aproveitava uma oportunidade de saltar para o mar e morrer, mas morre com um sentido. Não sei se estão a ver que não. A história da escravitude tem que ser pensada de outra maneira. Não foi porque somos sofredores. Não. Resistiu-se até a aguentar a dor para poder saber no momento em que escapam. Os senhores sabem que na Colômbia, no Equador, que está aqui a professora Rocio Vera, há africanos no estado de Esmeraldas. Gente africana. Eu fui ao país dela e de repente vi gente africana, negra. Disse, que é isso? Sim, escravos que fugiram, que foram levados às costas da Esmeralda. E são africanos. E se vocês vão lá, até falam línguas do Congo. Tocam tambores que já não se ouve na África. Têm coisas muito particulares, sabem porquê? Quando foram levados, ficaram isolados na selva, fugiram, esconderam e conservaram coisas que já não vemos na África. Portanto, há muito trabalho que fazer. Y bueno, para acabar, comentar que bueno, ambos, ¿no? Creemos importante y necesario el seguir generando redes en eventos como este y seguir produciendo conocimiento, generar redes internacionales en igualdad y equidad de los diferentes países, desde los diferentes continentes en términos de igualdad y equidad. Y nada, simplemente agradecer su presencia y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muito obrigado. Merci bien. Pero
póngala. Edna. Edna, podes pôr a apresentação Edna, podes pôr a apresentação, por favor, do princípio, a primeira portada, para fechar. Para despedir. Sim, claro. Pero contigo? Sí, sí, no, No, no. Es complicado, tenemos que Não sei hablar se aquí y hablar convidamos a acá. Marisa, Cristina. Ah, Convidamos também, a creo, diretora. sí. Marisa, podias juntar-te a nós, por favor? Como para o fecho. Para, sí, para cerrar para As mañana. coisas têm uma formalidade, mas também é preciso ser um bocadinho prático. Hein? Nós estamos habituados, e em Espanha as pessoas são formais, mas também são práticas. Não podemos ficar assim rígidos todo o tempo, agora não sei o quê, e convida. Práticos, mas dentro da formalidade. E isso eu gosto muito da Espanha. Não é aquela coisa tesa de que todo mundo está sentado e não se move e não se ouve nada. Não, senhor. Somos práticos. Diretora, sente-se aqui, por favor. Eu fico bem. Ok, entonces, si quieres una palabra para cerrar, ¿no? Entonces, muito obrigado por asistir en presencial y en híbrido. Es un poco raro hablar a la computadora y hablar a humanos, pero bueno, así es. Mañana cita a la 1 de la tarde de Angola y seguimos con las diferentes ponencias y mesas. Mucho obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Edma, ya puedes cortar. Gracias.